Hélio Beltrão, as transações milionárias na conta do ex-presidente Jair Bolsonaro podem ser consideradas suspeitas, na sua opinião? A princípio, à distância, a meu julgamento, não. O Jair Bolsonaro tem milhões de seguidores, teve 58 milhões de votos na eleição. Não me parece surpresa que numa chamada para contribuição dos seus admiradores ele receba doações quebradinhas, pequenas, de uma opção de gente. Pelo que eu entendi, tem 19 transferências entre 5 mil e 20 mil reais, que eu acho que aí já entra naquela coisa do COAF, de observar, de monitorar para ver se tem alguma coisa surpresa. 19 só. O resto é quebradinho. Então, à primeira vista, não me parece algo fora do lugar. Acho que contribuições voluntárias de pessoas são perfeitamente normais, né? As pessoas podem e devem fazer o que quiserem com os seus recursos, sempre com cuidado, para que uma pessoa que goste muito de uma causa ou de uma pessoa não o faça se sacrificando, né? Tomando dívida, esse tipo de coisa, que muitas vezes acontece. A gente vê gente que se sacrifica em nome de uma causa, de uma pessoa, e aí você tem que tomar cuidado. Mas fora isso, eu acho que uma questão voluntária é muito melhor do que, por exemplo, o sistema de fundos partidários eleitorais que todos os brasileiros pagam, e não é de milhão não, é de muitos bilhões de reais que todos temos que pagar para os políticos, né? Então, nesse aspecto, eu acho que não vejo problema. Uma preocupação que eu tenho é o vazamento. Acho que a imprensa tem que divulgar tudo que está aí em público, mas me parece uma ilegalidade, uma investigação do COAF, um pedido do COAF ser vazado pela CPMI, ou no âmbito da CPMI, né? Uma quebra de sigilo do ex-presidente e vazam todas essas informações de uma pessoa. Me parece que isso aí tem um problema. Um ponto importante a falar sobre o COAF estava no Banco Central, no governo anterior, e no início desse governo o presidente Lula emitiu uma medida provisória para transferir o COAF para o Ministério da Fazenda. O COAF, ele registra todas as operações do Brasil e vê se tem alguma suspeita. No passado, quando ele já foi no Ministério da Fazenda, isso foi usado por vazamentos seletivos para intimidar pessoas, como se toda transferência de 10 mil reais fosse algo ilegal. Não é. Levanta uma bandeira vermelha, o COAF investiga, veja, isso tem origem, de onde vem, etc. Mas muitas vezes houve vazamentos falando, olha, essa pessoa teve uma transferência de não sei quantos mil reais para uso político. Estar no Ministério da Fazenda leva a maior risco de que isso seja usado como uma arma política contra inimigos. Eu acho que isso deveria voltar ao Banco Central. Mas isso aí não é um caso de sofá na sala? Porque o COAF me parece estar fazendo o papel dele, que é dizer, olha, tem uma transferência atípica, não quer dizer que haja nenhuma corrupção aqui. Mas a gente debateu no primeiro bloco, pessoas politicamente expostas deveriam ter mais cuidado, porque assim como não há nenhum problema, pode haver algum problema para alguém nesse caso, né? Então, assim, me parece que o COAF não ultrapassa em nenhum momento a função dele de dizer, tem uma transação atípica, vamos investigar. Vira público, eu acho que é um Vira problema. Público, não foi o COAF, foi um vazamento que teve. Aí você desconfia que pode ter sido um vazamento seletivo. Foi um vazamento, não vou passar julgamento. Tá. Mas o outro ponto é que foram 19 transferências entre 5 e 20 mil reais no âmbito de uma campanha de recebimento de doações, que não me parece nada demais. Claro, o COAF tem que investigar, vai ver se aqueles doadores, principalmente esses de valores maiores, tinham origem, de onde veio esse dinheiro. Perfeito, mas o meu problema é quando há esses vazamentos de pessoas que são políticas e principalmente um inimigo político do atual governo, já representa uma exposição exagerada antes de ter qualquer indício de que haja ilegalidade. Eu vou fazer uma pergunta muito básica, muito genérica. Deveria haver mais transparência, especialmente para pessoas politicamente expostas, em relação a essas doações, vaquinhas virtuais, que tem uma festa que a gente não sabe de onde vem esse dinheiro? Olha, Lu, você fez a pergunta e eu estava pensando exatamente nisso aqui na minha cabeça. Primeiro que eu sempre defendi muito, mas muito mesmo, olha, se você quer ser um agente político, você quer estar num cargo político, você quer participar do poder, você quer participar do processo democrático de maneira mais intensa, mais ativa, você tem que saber que a sua exposição é maior, deve ser maior.
seja, sua transparência é maior. Você é uma figura exposta porque você goza do poder, porque você detém poder. E você, portanto, tem que prestar contas. Portanto, eu sempre acho que a pessoa que está no poder político, no cargo deputado, senador, presidente, vice-presidente, prefeito, tem que saber que a vida deve ser exposta. Ela é mais exposta do que de um cidadão normal. Eu sempre defendi esta ideia geral quando a gente fala de agentes políticos. O que tem acontecido nos últimos anos é que muita gente, ou pelo menos um bom bocado de pessoas, tem realizado vaquinhas online, pedindo Pix, etc. E de repente aparece um montante gigante de dinheiro, como 17,2 milhões, que é o que a gente vê aqui no caso do Bolsonaro, que aliás, na sequência ele mesmo falou, olha, depois eu vou dizer quanto foi, agora não. Ou seja, ele percebeu que a quantidade era muito alta. Qual é o problema aqui? O problema é que existe, logicamente, toda uma suspeita. Bom, será que não estão utilizando esse tipo de procedimento de maneira indevida? Para esconder, para trazer dinheiro para a mão dele de uma maneira, às vezes, não sei, lavando dinheiro, fazendo uma lavagem de dinheiro, falando que foi uma pessoa simples lá em um lugar X que doou aquele dinheiro? Não sei. O que o COAF fez ali é levantar uma suspeita, falar, olha, isto é atípico, isto não é normal. Não é normal a pessoa ter uma mobilização de 17,2 milhões. É verdade, ele fez uma campanha, etc., tem que verificar os dados exatos, os prazos, as datas em que isso aconteceu, para saber se não existe uma suspeita real de ilícitos que tenham sido praticados. Portanto, é isso que vai ser levantado agora. Mas o ex-presidente, ou mesmo se você esteja no cargo de presidente, eu acho que tem que ter uma exposição muito maior, uma transparência muito maior, Lu. Acho que a vida desse sujeito, particularmente do ponto de vista econômico, ela tem que ser realmente exposta para dizer, olha, isso aqui é o que eu tenho, não tem uma mudança de patrimônio gigantesca de um momento para o outro. A gente está vendo isso acontecer toda hora, está aparecendo notícia desse gênero. Poit já está catedrático nesse assunto, vai ser até mais rápido, né, Poit? Lu, vou repetir um pouco do que a gente falou no primeiro bloco. Vamos lá, gente. Vaquinha é utilizado há muito tempo, não é? O presidente Bolsonaro não é o primeiro a utilizar. O presidente Lula, tempo que ele ficou na cadeia, né, preso lá em Curitiba, fizeram vaquinha até para ele pagar uma multa, porque o STJ cogitava soltar ele, dar uma prisão domiciliar, um negócio assim, 3 milhões de reais. Os amigos do Lula fizeram a vaquinha naquela época, isso em 2019. O Zé Dirceu, Zé Genuíno e Delúbio, todos presos no Mensalão, né, na época do Mensalão eles estavam no PT, mesma coisa, fizeram vaquinha para pagarem suas multas. Então, a pessoa politicamente exposta vem fazendo vaquinha. Vamos usar o exemplo do presidente Lula na posse, fez vaquinha para pagar a festa do PT, inclusive. E, recentemente, a própria Carla Zambelli fez vaquinha para pagar suas multas. Então, a minha opinião é que não tem problema nenhum, na minha opinião, com essa vaquinha do presidente Bolsonaro. Tá certo que tem uma operação atípica, né? Porque o presidente não está acostumado a receber 17 milhões todo ano na sua conta via Pix. O COAF está agindo como tem que agir. Lembrando que há indícios de que foi pela mobilização mesmo, mobilização grande. Fiz a conta aqui no primeiro bloco, faço com vocês. Peguem a calculadora, o celular aí na casa de vocês. 17 milhões e 200 mil reais divididos por 769 mil Pix, porque foi o número de vezes que fizeram o Pix, dá R$ 22,00 e alguns centavos. Então, na média, foram doações de R$ 22,00, que inclusive é o número do presidente aí na urna. E aí mostra que o pessoal doou R$ 22,00 para ajudar e o cara mobilizou muita gente. Flávio? Olha, Lu, doação é um ato normal, inclusive disciplinado no Código Civil, artigo 538. Eu transfiro o patrimônio meu para o seu patrimônio, para outras finalidades, etc. Agora, o COAF faz o seu papel quando ele busca identificar anormalidades ou comportamentos fora do padrão, né? Então, o que chama a atenção é que esta campanha começou no dia 23 de junho. E eu tomei o cuidado de checar, porque foi lançada pelo Nicolas Ferreira e pelo Mário Frias. Então, se nós estamos falando de 17 milhões em 13 dias, o que significa uma média de 1.545.000 e 69.909 operações nesses 13 dias. O Poit está certo. A média dá R$ 22,00 ou R$ 20,00 de doação,
Mas temos que lembrar também que é possível que alguém faça uma doação muito maior do que outras pessoas. Então, não há, em princípio, nada que me pareça ilegal aqui, mas há motivos para que o COAF acompanhe com cuidado essa situação. Muito bem, sim. Só um comentário. Eu só não sei o que isso tem a ver com o 8 de janeiro, já que agora o Flávio trouxe a informação de que esse esforço de doações aconteceu em junho, mas tudo bem. A campanha de junho foi para o pagamento das multas por conta do bloqueio de 86 mil, se eu não estiver enganado, pelo não uso de máscaras e provocar aglomerações. Perfeito. A CPMI é para investigar o que aconteceu em 8 de janeiro. O que a gente estava dizendo aqui no primeiro bloco é que esse relatório seria enviado para a CPMI, que poderia ou não abrir aí o sigilo bancário de Jair Bolsonaro. É sobre isso que o Hélio está falando, é? Sim. Então tá.